Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula. Continuando então, pensou sobre a nossa atividade, pensou sobre o quão importante é para você conseguir esse trabalho? Eu vou compartilhar com você um exemplo meu. Quando eu tinha cerca de 16 anos, eu queria muito conseguir o meu primeiro emprego. Então, eu queria muito, muito, muito. E tinha o curso aquele do Senac, o primeiro emprego, né, menor aprendiz. Na época, chamava Curso de Aprendizagem Comercial. Era CAC o nome daquele programa. Hoje é menor aprendiz. E eu queria muito, porque o meu objetivo, né, lembra que a gente fez na aula anterior, né, AB, o meu objetivo era fazer faculdade, olha que interessante, eu queria ser professora universitária. Minha carreira foi para outro caminho. Engraçado isso que a gente pode até conversar num outro momento. Eu fiquei cerca de 10 anos, olha que interessante. Eu construí uma carreira inteira dentro da vida acadêmica, para ser professora universitária, e eu saí dessa carreira. Olha que interessante, mas isso, em outro momento a gente pode falar sobre isso. Então, o meu objetivo era ser professora, eu queria muito, assim, fazer faculdade, e o meu objetivo era fazer faculdade na época faculdade federal, porque eu não tinha condições nenhuma de pagar, né? Imagina, a minha mãe comerciante, né? Foi comerciária, trabalhava no comércio, né? A vida inteira, se aposentou no comércio, então ganhava o salário de comerciária. O meu pai era uma pessoa que trabalhava autônomo, assim, fazia bico, era músico também, então, assim, foi marceneiro, ganhou muito pouco, assim, se aposentou também por doença, enfim, era uma coisa, assim, muito, muito pouca renda de casa, né? Então, não tinha condições de pagar uma faculdade, senão não tinha. E naquela ocasião não tinha muita coisa EAD, como tem agora. Agora é uma benção do Senhor, como eu digo, né? Porque a gente tem muita coisa à distância. Então eu precisava muito conseguir passar numa faculdade federal. Mas o que acontecia? Eu não tinha condições de pagar um cursinho. Veja só a questão da nossa limitação da nossa educação, né? Eu precisava fazer um cursinho para vestibular também, porque eu não tinha como passar numa faculdade, porque o ensino era meio fraco, né? Não sei como é que foi o seu, mas o meu foi fraquésimo, né? O ensino médio, nada com relação aos meus profs, né? Mas normalmente o ensino ele acaba sendo um pouquinho mais fraco devido a tantas coisas, né? Que infelizmente os nossos professores queridos acabam passando, né? Devido à falta de incentivo, enfim. Então foi sendo meio fraco naquela ocasião para eu poder passar, para poder fazer uma faculdade federal. E aí eu queria muito fazer o cursinho para vestibular e eu precisava de dinheiro. Esse era o meu objetivo. Eu precisava de dinheiro para poder ajudar a pagar o cursinho, porque meu pai e a minha mãe não iam ter condições naquela época. Então, eu queria muito fazer esse curso do Senac, era no Senac, ainda é hoje em dia, porque eu sabia que lá eu ia poder fazer um cursinho para poder ter a parte de atendimento, essa parte que eu não tinha, né? Eu tinha um cursinho de informática que eu já tinha feito. Na época a gente fazia aqueles cursinhos da escola, de tu levar 1 quilo de alimento não perecível e tu ganha fazer um cursinho, né? E aí depois o meu pai conseguiu pagar para mim um cursinho completo, aí eu fiz um cursinho, né? E aí eu consegui ter um cursinho completo de informática, que isso foi uma diferença muito grande para mim também, depois do meu primeiro emprego. Enfim, e aí o que aconteceu? Eu queria muito esse curso do Senac e eu sabia que eram as empresas que selecionavam os jovens, os menores. E eu tinha 16, 17 anos e o que eu fiz? Eu fui em todas as empresas da cidade bater nas empresas de porta em porta. Foi o que eu fiz. Eu ia, fiz o currículo e fui e perguntava, pedia para falar com o gerente, claro, fui arrumadinha, assim, né, mais apresentada, e pedi uma oportunidade para aquele gerente, que eu queria muito fazer esse curso do Senac, do menor aprendiz, e se eles naquela época eu não sabia muito o que falar, né, mas eu ia lá no carão, né, eu queria pedir uma oportunidade, assim, que eu não tinha condições, eu queria muito, assim, uma oportunidade de conseguir o meu primeiro emprego, que eu queria muito fazer um cursinho para vestibular, assim, para eu poder realizar o sonho de fazer uma faculdade, que se eles me dessem a oportunidade eu iria me dedicar bastante ali. E eu fui em todas as empresas do comércio da minha cidade. Então, assim, eu varri no sol, não interessava, porque o meu objetivo era esse. Eu já estava, né,
Daqui a pouco já ia ter que fazer vestibular e eu precisava muito disso, né? Enfim, então o objetivo para mim era muito forte. E aí foi assim que eu consegui meu primeiro emprego. Então eu consegui fazer esse curso do menor aprendiz, hoje se chama assim, na época chamava, né, curso de aprendizagem comercial, porque eu tive a atitude e a iniciativa de ir empresa por empresa. E uma coisa um lema que eu levo comigo, que eu quero que você leve com você também, que o máximo que pode acontecer é dizerem não. Então, assim, se o máximo que vão me dizer é não, existe a chance de me dizerem sim. Então, eu vou atrás do sim. Então, isso eu carrego na minha vida até hoje. Hoje, né, que eu tenho os meus negócios, que eu tenho as minhas empresas. Hoje, quando a gente vai fazer também treinamento de vendas, enfim, hoje eu carrego isso comigo. Então, o máximo que vão me dizer é não. Então, tudo bem, não, a gente já sabe que a pessoa pode dizer, mas eu quero um sim. Então, isso lá atrás, para mim, fez bastante diferença. Então, por isso que eu tô falando com você hoje aqui, e eu falo muito com propriedade sobre isso, porque eu vivi isso. É muito diferente uma pessoa falar sobre conseguir uma oportunidade quando ela não precisou conseguir uma oportunidade, batalhar por ela. Eu precisei muito e eu tenho N casos para contar em diversas situações. N situações que eu passei, que a gente ficaria conversando por horas, nas quais todas elas eu precisei ter essa vontade, ter essa atitude, ter que blindar o meu mental e saber que aquilo era passageiro, porque o meu objetivo ele era maior. Mas enfim, então o que eu fiz? Eu fiz isso, eu fui atrás, e isso é um ponto que eu quero que você leve em atenção, tá? Então não importa o que vão dizer, não importa o que as pessoas pensem, o que importa é o seu objetivo. Então, tendo este exemplo aí, seguindo o nosso conteúdo, uma coisa importante, o que a gente vai fazer quando a gente vai na empresa? Então, nós vamos deixar o currículo, não é verdade? Então, a gente vai tá indo deixar o currículo. E aí, opa, que deu uma balanceira aqui, ficou tudo certo. Então, o que acontece? Nós estamos indo deixar o currículo, não é verdade? E aqui eu quero falar uma coisa pra você. Olha só, se você vai lá no Cyber, imprime o currículo, pega aqueles 20 currículos lá do Cyber e você deixa em todas as empresas do comércio o mesmo currículo, você está fazendo uma coisa errada. Por quê? Porque todas essas empresas, elas são diferentes, não é verdade? Então, você não pode deixar o mesmo currículo. Então, aí você já está fazendo uma coisa errada. Então, o que eu quero que você entenda? Que para que a gente possa começar a construir essa jornada de você conseguir esse trabalho, e a minha ideia aqui é tentar facilitar isso, você precisa entender que você vai ter que fazer o caminho diferente do que todo mundo faz. Todo mundo faz isso, não é? Todo mundo vai lá no Cyber e imprime o mesmo currículo. Bom, então se você faz o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. E nós não queremos que você seja igual a todo mundo. Então, o que você tem que fazer? Para cada empresa, a gente faz um currículo diferente. Mas, Tati, isso dá muito trabalho. Mas claro que dá. Por isso que você vai conseguir. E as outras pessoas estão lá no Face chorando as pitangas. Você vai conseguir. Então, esse é um ponto de diferença. Entendeu? Diferenciação. Então, para cada empresa, você vai fazer um currículo diferente. Mas, Tati, eu não sei se aquela empresa tá com vaga. Aí que vem outra coisa de diferença. Às vezes, você só deixa o currículo quando você sabe que tem vaga. Olha que coisa errada sobre isso. Deixa eu te contar uma coisa que acontece muito comigo e acontece com vários colegas empresários aí que eu sei também. Muitas vezes, a gente abre uma vaga na nossa empresa e o que acontece? Você abre a vaga e a primeira coisa que você vai fazer antes de divulgar essa vaga, você vai olhar os currículos que você já tem. Porque se você já tem alguns currículos ali, você não divulga essa vaga, porque você já otimiza o tempo. É mais fácil eu dar uma olhada naquilo que eu já tenho, do que eu abrir aquela vaga, esperar receber os currículos, selecionar currículo por currículo, chamar para entrevista. Então, se eu já vi que tem uns currículos bons ali, eu vou trabalhar com aquele pessoal que eu já tenho. Agora, imagina se você sequer deixou currículo. Você só deixa o currículo quando a vaga abre. Olha as oportunidades que você já perdeu antes de deixar, sem saber. Então, por isso que você vai deixar currículo sempre.
independente. E aí, o que acontece? A gente vai entender como que a gente monta esse currículo quando a gente não sabe que a vaga está aberta, tá? Aí a gente vai entender o que a gente coloca ali, tá? Mas o que é importante? Para cada empresa, você vai montar um currículo diferente. Esse é o primeiro ponto, tá? Que eu quero que você atente. Outro ponto importante que eu quero que você tenha em mente, tá? Existem alguns elementos principais que nós temos que mudar no currículo, tá? E aqui eu quero que você tenha uma atenção total comigo. Então, pensa só. Quando você vai fazer o seu currículo, e aí vem um detalhe, você vai ter que saber fazer. Você precisa saber. Então, assim, ó, você não pode gastar o seu rico dinheirinho pagando para alguém fazer isso para você. Você precisa saber fazer. Porque hoje você conseguiu um emprego, mas amanhã você pode querer outra oportunidade. Aí você vai pagar para alguém fazer? Você tem que saber fazer, você tem que saber atualizar. Isso é importante, tá? Então você precisa saber fazer, tá? E hoje em dia tem muitos aplicativos aí na internet, tem muitas formas de você buscar esse conhecimento, tá? Então isso não é desculpa. Então vamos lá. O que você tem que mudar no seu currículo que é bem importante, tá? Os dados do seu currículo, você tem que colocar o nome completo, você vai colocar o seu endereço, você vai colocar pelo menos 2 telefones, porque assim a chance de um não funcionar pode acontecer, e aí você vai estar disponível, porque se você está buscando emprego, você tem que estar disponível, porque alguém vai te ligar, então geralmente o recrutador, ele não vai ligar mais de uma vez. Hoje em dia o pessoal tá chamando pelo WhatsApp. Eu particularmente faço isso, eu mando mensagem pelo WhatsApp, mas assim, não corra esse risco. Então esteja disponível se você tá buscando uma vaga, ou se você não está podendo atender, faça o seguinte, deixe o seu contato com alguém que possa atender. Isso é muito importante, tá? Outra coisa interessante, tá? Você precisa do seguinte, colocar o seu e-mail. E aqui vem uma coisa interessante, pessoal. Você vai colocar um e-mail profissional, tá? Nada de colocar um e-mail assim, ó, tatimiguxa@hotmail.com. Gente, assim, ó, tipo, não. E-mail profissional. Não vai me colocar Tati Miguxa. Você vai colocar Tatiana Cartagena, @gmail.com, @hotmail, enfim, você vai colocar o seu nome, pode colocar uma numeração para identificar, mas um e-mail profissional, tá? Então isso é muito importante. Você vai pode colocar a sua data de nascimento com a idade, já facilita pra gente não tá fazendo conta. Quantos anos será mesmo que ela tem, né? Coloca a idade, já facilita, tá? Não coloque CPF e RG, por favor, isso não se coloca em currículo, tá? Não coloque CPF e RG, tá? Não se coloca. A questão da foto, ela é opcional, vai depender se a empresa quer que coloque, não quer que coloque. Então isso é um critério da empresa. A gente recomenda que coloque porque ajuda na identificação, é uma coisa bacana, mas isso não é critério de decisão, isso não é obrigatório, ninguém pode obrigar você a colocar uma foto, isso inclusive é algo que não é legalmente, né, correto, você não tem que botar foto se você não quiser, a empresa não pode exigir isso, mas eu particularmente recomendo se você pode colocar uma foto, porque você pode me dizer assim, mas eu não vou colocar uma foto porque isso aí pode gerar um preconceito, não vou colocar. Aí eu vou te falar o seguinte, vamos ter um tete-a-tete aqui, eu e você. Poxa, você tem foto na rede social, você bota foto lá no Face, você coloca foto no Instagram, não vai colocar foto no currículo, por que não vai colocar foto? Coloca, não tem problema algum. Isso vai ajudar na identificação, vai ajudar a ficar mais fácil, inclusive, na parte da seleção ali, pra pessoa pegar o currículo, pra pessoa ver, olha só, essa moça aqui, eu já passei por ela. É mais fácil, tá? Enfim, é a dica, tá? Então, isso é interessante. Então, esses elementos iniciais, tá? Outra coisa importante. Na questão, existem empresas que já têm a sua própria forma, né, de receber seu currículo, aí você vai preencher lá os dados da empresa, enfim, aí você vai seguir os parâmetros, tá? Existem empresas que você pode ainda mandar o currículo, você mesmo fazer, que é o caso que a gente tá falando aqui. Existem empresas que querem que mande currículo por e-mail. E aí eu vou te dar um exemplo assim, ó. Às vezes você perde uma baita oportunidade. Por quê? Porque você só manda um e-mail genérico lá, vocês não escrevem nada no assunto.
Então, se for para mandar um currículo por e-mail, escreva no assunto. Por exemplo, se a empresa colocar para você que a empresa, por exemplo, assim, ó, que ela quer que você coloque a identificação no assunto, você vai colocar a identificação que a empresa pedir, tá? Caso a empresa não coloque nada, você pode usar algumas coisas para se diferenciar, tá? Então, aí depois, mais adiante, a gente fala sobre isso, que tem umas diquinhas aí no final que eu vou dar, tá? Não vou dar spoiler aqui. Mas, enfim, coloque alguma coisa, não mande um e-mail sem assunto, porque pode cair na caixa de spam, tá? Então, mande com assunto. Use o campo da mensagem. Às vezes vocês não mandam nada na mensagem. Escreva na mensagem ali alguma coisa bacana. Utilize isso até como uma forma de apresentação. Porque quando a pessoa vai abrir o e-mail para baixar o currículo, ela vai ter que passar pela tua mensagem. Então, ela vai ter que ler. Então, pode te ajudar, tá? Então, isso é uma coisa interessante. Então, pensando que você vai mandar o currículo por e-mail, tá? Então, essas são as informações iniciais ali do cabeçalho do seu currículo, tá? E, claro, é importante que o currículo tenha o campo objetivo, e aí você não vai me colocar aquela coisa genérica, tá? Eu pretendo fazer parte do time da empresa e colaborar, blá, 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 blá. Não bote nada disso, porque hoje em dia a gente não quer saber disso, porque isso a gente sabe que você copiou da internet. Então, assim, você vai colocar uma coisa que o seu objetivo é a pretensão à vaga que você deseja. O meu objetivo é a vaga comercial, o meu objetivo é a vaga tal, tá? É esse o objetivo, tá? É a vaga que você pretende. Você vai colocar a escolaridade que você está fazendo, né? Se você está estudando, não está estudando. Você vai colocar as qualificações que são muito importantes. Depois a gente vai falar por que isso aí acaba sendo importante, tá? Vai colocar as experiências que você tem e referência. Se tem, por exemplo, alguém que referencia seu trabalho. Aí é uma referência profissional, tá, pessoal? Não vai questão de referência de pai ou mãe, né? É uma referência profissional, tá? Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? Você vai pegar o seu currículo, tá? Você vai pegar o seu currículo que você tem e você vai dar uma analisada com base nessas informações que eu falei. Nós vamos ter disponibilizado nas nossas aulas alguns modelos de currículo nos quais você vai poder editar. Olha que bênção, que maravilha que eu tô fazendo aqui para você. Então, você vai poder só colocar as suas informações. Mas eu quero que você, nesse momento, pegue o seu currículo e analise ele. Dê uma analisada. Pense sobre como que você pode melhorar. Na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho mais e entrar a fundo nesses tópicos. Te vejo lá. Um grande beijo. Tchau, tchau.